O relógio de parede marcava exatamente meio-dia quando Khalil Al-Rahman assinou o último documento sobre sua mesa de mármore negro. O escritório no 50º andar do edifício mais alto de São Paulo refletia perfeitamente sua personalidade. Mobília minimalista, tons sóbrios e uma organização impecável. Aos 32 anos, ele já havia conquistado mais do que muitos conseguiriam em toda uma vida. Através da janela que cobria toda a parede, a cidade se estendia como um tapete de concreto e vidro aos seus pés. Era seu reino, construído com determinação férrea e decisões calculadas. Cada investimento, cada negociação, cada escolha havia sido friamente pensada para maximizar resultados. Inclusive, seu casamento, que aconteceria em exatas 2 semanas. Senhor Al-Rahman, seu pai está na linha 1, anunciou sua secretária pelo interfone. Khalil ajustou a gravata azul marinho antes de atender, num gesto automático de respeito, mesmo que seu pai não pudesse vê-lo. Meu filho, os preparativos estão encaminhados. A família da noiva chegará amanhã de Marrakech. A voz grave de Hassan Al-Rahman soava solene. Lembre-se da importância desta união para nossos negócios no Marrocos. Sim, pai. Estarei no aeroporto para recebê-los, respondeu Khalil, sua voz não traindo qualquer emoção. O casamento arranjado com Amira Bahri era apenas mais uma transação comercial em sua vida. A fusão entre as empresas Al-Rahman e o Império Bahri criaria a maior holding de investimentos do mundo árabe, com ramificações poderosas no Brasil. Após desligar, Khalil contemplou a fotografia que seu pai havia enviado da noiva. Nela, Amira usava um véu elegante que cobria parcialmente seu rosto, deixando apenas seus olhos cor de âmbar visíveis. Era uma imagem intrigante, mas ele a observava como quem analisa um relatório financeiro, com um distanciamento profissional. Ricardo Mendes, seu melhor amigo e diretor financeiro da empresa, entrou na sala sem bater, como de costume. E então, preparado para conhecer sua misteriosa noiva amanhã? Perguntou com um sorriso provocativo. É apenas um negócio, Ricardo, como qualquer outro, respondeu Khalil, guardando a fotografia na gaveta. O que me preocupa são os números. Do último trimestre. Precisamos garantir que tudo esteja perfeito antes da fusão. Sempre pragmático. Ricardo riu sentando-se na poltrona de couro. Mas dizem que ela é brilhante nos negócios. Formada em Harvard, fala 6 idiomas. Talvez você encontre mais do que uma parceira comercial. Khalil arqueou uma sobrancelha. Um raro gesto de expressão. Não confunda as coisas, Ricardo. Casamentos em nossa cultura são alianças estratégicas. Sentimentos só atrapalham os negócios. A tarde transcorreu em reuniões e teleconferências. Ao anoitecer, quando a cidade começava a se iluminar, Khalil permaneceu em seu escritório revisando contratos. Sua mente, normalmente focada exclusivamente no trabalho, ocasionalmente desviava para a imagem daqueles olhos cor de âmbar. Em seu apartamento de cobertura, horas mais tarde, ele observava a cidade através das janelas do chão ao teto. São Paulo era seu território conquistado, mas o destino havia preparado uma reviravolta que nem suas planilhas mais detalhadas poderiam prever. Amanhã, sua vida organizada e meticulosamente planejada começaria a mudar, embora ele ainda não soubesse. No closet, seu terno italiano para o dia seguinte já estava separado. Khalil checou mais uma vez seu telefone, confirmando o horário de chegada do voo. Tudo estava sob controle como sempre, ou pelo menos era o que ele pensava. O destino, porém, tinha outros planos para o homem que acreditava ter o controle absoluto de sua vida. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela manhã de segunda-feira. Khalil Al-Rahman aguardava na área VIP, seus olhos fixos no painel de chegadas. O voo de Marrakech havia pousado pontualmente às 9h30. Seu pai, Hassan, caminhava de um lado para outro, ansioso, enquanto Ricardo permanecia sentado, mexendo em seu celular com um sorriso enigmático. Lembre-se, meu filho, disse Hassan, parando momentaneamente. A família Bahri é uma das mais tradicionais do Marrocos. O patriarca Abdullah Bahri é conhecido por sua severidade em relação às tradições.
Khalil apenas assentiu, mantendo sua postura impecável. Seu terno italiano azul marinho e sua gravata de seda cinza haviam sido escolhidos estrategicamente para transmitir seriedade e refinamento. Cada detalhe importava neste primeiro encontro. Foi quando as portas automáticas se abriram e o grupo começou a emergir. À frente, um homem alto e imponente que Khalil reconheceu como Abdullah Bahri das fotografias que estudara. Ao seu lado, uma mulher elegante que deveria ser sua esposa, Fátima. E então, alguns passos atrás, ela surgiu. Amira Bahri usava um conjunto tradicional em tons de azul profundo, e seu véu, delicadamente bordado, cobria parte de seu rosto, deixando apenas aqueles mesmos olhos cor de âmbar que Khalil vira na fotografia. Havia algo diferente neles pessoalmente, uma profundidade que nenhuma imagem poderia capturar. As apresentações formais começaram, seguindo rigorosamente o protocolo tradicional. Quando chegou o momento de cumprimentar Amira, Khalil notou algo inesperado. Em vez do olhar submisso que esperava encontrar, deparou-se com um olhar firme e inteligente, que o analisava com igual intensidade. "É um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Al-Rahman", disse ela em português perfeito, sua voz melodiosa carregando um leve sotaque. "Espero que nossa parceria seja proveitosa para ambas as famílias." Khalil sentiu-se momentaneamente desconcertado pela escolha precisa das palavras. Era como se ela estivesse devolvendo seu próprio pragmatismo, embora houvesse algo em seu tom que sugeria uma complexidade maior. Durante o trajeto até o hotel, Amira permaneceu em silêncio, mas seus olhos observavam atentamente a cidade através da janela da limusine. Ocasionalmente fazia anotações em um pequeno caderno de capa de couro, intrigando Khalil. "Sua filha parece fascinada por São Paulo", comentou Hassan com Abdullah. "Amira sempre foi uma observadora perspicaz", respondeu Abdullah com orgulho, contido. "Ela transformou nossa divisão de investimentos internacionais em apenas 3 anos. Ricardo, que estava sentado ao lado de Khalil, inclinou-se discretamente. "Ela não é bem o que você esperava, não é?", sussurrou com um sorriso conhecedor. De fato não era. Khalil havia esperado encontrar uma mulher tradicional, submissa às convenções. Em vez disso, encontrou alguém que parecia tão à vontade no mundo dos negócios quanto ele próprio. No hotel, enquanto as famílias se acomodavam para um almoço formal, Amira pediu licença para fazer uma ligação. Khalil a observou caminhar até o jardim do hotel, notando sua postura elegante e confiante. Por um momento, seus olhos encontraram os dela através do vidro, e ele poderia jurar que viu um pequeno sorriso se formar sob o véu. "Ela é perfeita para os negócios", comentou Ricardo, aproximando-se novamente. "Mas tome cuidado, amigo. Mulheres misteriosas costumam esconder segredos ainda mais misteriosos." Khalil dispensou o comentário com um gesto, mas algo nas palavras de Ricardo ecoou em sua mente. O que mais haveria por trás daquele véu além da cicatriz que seu pai mencionara brevemente? E por que, pela primeira vez em sua vida, ele se pegava genuinamente curioso sobre alguém? O almoço transcorreu com a formalidade esperada, mas Khalil não conseguia deixar de notar como Amira participava das discussões sobre negócios com uma perspicácia surpreendente. Suas observações sobre o mercado brasileiro eram precisas e suas sugestões para a fusão inovadoras. Ao final do dia, quando as famílias se despediam, Amira se aproximou de Khalil. "Espero que possamos conhecer melhor os projetos um do outro antes do casamento", disse ela, seus olhos brilhando com uma intensidade desconcertante. "Afinal, uma parceria de sucesso se constrói sobre conhecimento mútuo, não concorda?" Khalil assentiu, mantendo sua compostura profissional, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez, apenas talvez, seus cálculos precisos sobre este arranjo pudessem estar incompletos. A semana que antecedia o casamento transcorria em meio a reuniões de negócios e eventos sociais. Na sala de conferências da Al-Rahman Enterprises, Amira apresentava uma análise detalhada do mercado do Oriente Médio que deixou a diretoria impressionada. Seus dedos elegantes deslizavam sobre a tela do tablet, enquanto ela explicava projeções e estratégias, com uma clareza impressionante. Khalil
sentado à cabeceira da mesa, observava atentamente cada movimento seu. Havia algo na maneira como ela conduzia a apresentação que o intrigava. Não era apenas seu conhecimento técnico excepcional, mas a forma como suas palavras pareciam carregar camadas mais profundas de significado. Como podem ver, a fusão não é apenas sobre números, concluía Amira, seus olhos cor de âmbar percorrendo a sala. É sobre criar pontes entre culturas e mercados que podem se beneficiar mutuamente. Após a reunião, enquanto os executivos se retiravam comentando positivamente, Ricardo aproximou-se de Khalil. Impressionante, não? Quase perfeita demais, sussurrou com uma nota de desconfiança na voz. Descobri que ela passou 6 meses estudando cada detalhe da sua empresa antes do acordo ser fechado. Aquela informação causou um leve desconforto em Khalil. É natural que ela quisesse conhecer os negócios da família, respondeu mantendo seu tom neutro habitual. Natural? E quanto àquelas visitas que ela fez à comunidade árabe local ontem, sem avisar ninguém? Ricardo insistiu. Tem algo que ela não está nos contando, Khalil. Antes que pudesse responder, Amira surgiu ao seu lado. Senhor Al-Rahman, gostaria de me acompanhar em um compromisso esta tarde? Prometo que será interessante para os negócios, convidou ela, ignorando o olhar desconfiado de Ricardo. Para sua própria surpresa, Khalil aceitou. Horas depois, encontrava-se em um centro comunitário na região do Brás, onde Amira havia organizado um evento para jovens empreendedores da comunidade árabe. O lugar estava repleto de energia e ideias inovadoras. Estes jovens têm potencial imenso, explicava ela, enquanto caminhavam entre as bancadas de projetos. Com o apoio certo, podem se tornar parceiros valiosos no futuro. Khalil observava como ela interagia com cada participante, demonstrando um interesse genuíno em suas histórias e projetos. Não havia nada calculista em sua abordagem, como Ricardo sugerira. Pelo contrário, havia uma autenticidade que ele não estava acostumado a ver no mundo corporativo. Por que se importa tanto? Perguntou ele finalmente quando estavam sozinhos em um momento quieto. Amira ajustou seu véu delicadamente antes de responder. Porque negócios não são apenas sobre lucro, Sr. Al-Rahman. São sobre pessoas, sonhos e transformação. Algo que aprendi da maneira mais difícil. Havia uma história por trás daquelas palavras que Khalil podia sentir. Mas antes que pudesse questionar, foram interrompidos por uma jovem empreendedora que queria mostrar seu projeto de tecnologia sustentável. No final da tarde, enquanto retornavam de carro para o hotel, Khalil se pegou observando o perfil de Amira através do reflexo da janela. O véu que cobria parte de seu rosto parecia guardar não apenas uma cicatriz física, como seu pai mencionara, mas também histórias que ele começava a querer descobrir. Obrigada por me acompanhar hoje, disse ela suavemente, quebrando o silêncio. Sei que não é o tipo de compromisso que costuma priorizar. Como pode ter tanta certeza sobre meus hábitos? Questionou ele, lembrando do comentário de Ricardo sobre sua pesquisa prévia. Amira virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de divertimento e desafio. Porque às vezes precisamos olhar além do óbvio para encontrar o verdadeiro valor das coisas, ou das pessoas. Naquela noite, em seu apartamento, Khalil se pegou repassando mentalmente os eventos do dia. A imagem de Amira interagindo com os jovens empreendedores não combinava com a ideia de uma pessoa interesseira e calculista que Ricardo tentava pintar. Havia algo mais ali, uma profundidade que ele não conseguia ignorar. A manhã começou com uma notícia perturbadora. Hassan Al-Rahman convocou uma reunião de emergência com Khalil e os principais executivos da empresa. No centro da mesa de reuniões, manchetes de jornais econômicos estampavam previsões alarmantes sobre o mercado do Oriente Médio. As ações das empresas do setor petroquímico despencaram, explicava Hassan, sua voz tensa. Isso pode afetar seriamente nossa posição nas negociações da fusão. Ricardo imediatamente tomou a palavra, apresentando gráficos que mostravam o impacto potencial nas empresas Al-Rahman. Precisamos repensar toda a estratégia da fusão, talvez até adiar o casamento até que a situação se estabilize. Khalil permaneceu em silêncio, analisando os números.
Era uma situação delicada que poderia comprometer não apenas os negócios, mas também as relações entre as famílias. Foi quando Amira, que havia sido convidada para a reunião, levantou-se calmamente. Com licença. Sua voz suave, mas firme, atraiu todos os olhares. Acredito que estamos olhando para isso da perspectiva errada. Ela caminhou até a tela de projeção, seu véu azul escuro movendo-se suavemente. Com alguns toques precisos em seu tablet, novos gráficos surgiram na tela. A crise no setor petroquímico não é um obstáculo, mas uma oportunidade, continuou ela. Vejam estes dados sobre energia renovável no Brasil e no Marrocos. Por uma hora, Amira apresentou uma análise brilhante, que mostrava como a fusão poderia ser redirecionada para aproveitar o crescimento do mercado de energias limpas. Seu plano era ousado, mas fundamentado em pesquisas sólidas e tendências de mercado. Khalil observava fascinado não apenas pela inteligência de sua análise, mas pela paixão contida em sua voz. Era como se ela estivesse revelando uma parte de si mesma através daqueles números e estratégias. Impressionante, murmurou Hassan quando ela terminou. Mas é um plano arriscado. Às vezes, Sr. Al-Rahman, o maior risco é não arriscar. Nada, respondeu Amira, seus olhos encontrando os de Khalil por um breve momento. Após a reunião, enquanto os executivos discutiam animadamente a nova proposta, Ricardo puxou Khalil para um canto. Não está achando isso conveniente demais? Ela aparecer com uma solução perfeita justamente agora? Do que está falando, Ricardo? Questionou Khalil, sentindo uma irritação crescente com as insinuações constantes do amigo. Pense bem, meu amigo. E se ela estiver usando esta crise para aumentar sua influência na empresa? Para ter mais controle após o casamento? Antes que Khalil pudesse responder, Amira apareceu novamente, carregando uma pasta antiga. Sr. Al-Rahman, gostaria de mostrar algo que pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Na sala de Khalil, ela abriu a pasta, revelando estudos e projetos que havia desenvolvido anos antes sobre energia renovável. Comecei esta pesquisa na faculdade, muito antes de conhecer sua família, explicou ela. Sempre acreditei que o futuro dos negócios está na sustentabilidade. Enquanto ela falava, Khalil notou como seus olhos brilhavam ao discutir seus projetos. Havia uma sinceridade ali que era impossível de fingir. Por um momento, ele quase podia visualizar o sorriso que devia estar escondido sob o véu. Por que está compartilhando isso comigo agora? Perguntou ele intrigado. Porque confio que você vai fazer a escolha certa, respondeu ela simplesmente. Não pelo que os outros dizem, mas pelo que você mesmo pode ver e avaliar. Naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. Era como se uma pequena rachadura tivesse se formado na parede de desconfiança que os separava. Khalil percebeu que, pela primeira vez desde que a conhecera, estava começando a ver Amira, não como uma peça em um jogo de negócios, mas como alguém com sonhos e visões próprias. A implementação do plano de Amira para a crise estava em andamento, e os primeiros resultados já se mostravam promissores. Na cobertura do edifício Al-Rahman, Khalil observava o pôr do sol de São Paulo enquanto aguardava o jantar formal que celebraria o sucesso inicial da nova estratégia. O apartamento havia sido decorado com uma mistura elegante de elementos árabes e brasileiros, uma sugestão sutil de Amira que não passou despercebida por ele. As velas aromáticas espalhadas pelo ambiente criavam uma atmosfera acolhedora, tão diferente das reuniões corporativas às quais estava acostumado. Sua noiva tem um toque especial para transformar ambientes, comentou sua mãe, Samira, ajustando um arranjo de flores. Você notou como ela conseguiu mudar até mesmo o clima na empresa? Os funcionários parecem mais motivados. Khalil assentiu pensativo. Era verdade. Em apenas 2 semanas, Amira havia conquistado não apenas o respeito dos executivos, mas também a simpatia dos funcionários de todos os níveis. Sua capacidade de conectar-se com as pessoas era surpreendente. Os convidados começaram a chegar, e logo o apartamento estava repleto de conversas animadas, em árabe e português. Amira circulava entre os grupos com uma graça natural, seu véu azul noite combinando com o vestido elegante.
Impressionante como ela consegue manter aquele véu o tempo todo, não? Provocou Ricardo, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Nem para comer ela o remove completamente. O que será que esconde além da cicatriz? Já chega, Ricardo, respondeu Khalil, mais bruscamente do que pretendia. Suas insinuações constantes estão começando a me incomodar. Só estou tentando proteger você e a empresa, defendeu-se Ricardo. Por falar nisso, recebi algumas informações interessantes sobre o passado dela em Harvard que você deveria... Com licença. Uma voz suave os interrompeu. Era Amira. Senhor Al-Rahman, seus pais gostariam de nos apresentar a alguns investidores. Durante a apresentação aos investidores, Khalil notou como Amira conduzia a conversa com maestria, mesclando conhecimento técnico com insights culturais profundos. Em determinado momento, ela compartilhou uma história sobre sua infância em Marrakech, que fez todos rirem. Mais tarde, quando os convidados começaram a se dispersar, Khalil a encontrou na varanda, contemplando a cidade iluminada. Pela primeira vez estavam verdadeiramente sozinhos. Você transformou minha casa esta noite, comentou ele parando ao seu lado. Nunca a vi tão viva. Às vezes, pequenas mudanças podem revelar a beleza que já existe, respondeu ela, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Como este véu, por exemplo. Muitos o veem como uma barreira, mas para mim é uma forma de fazer as pessoas enxergarem além das aparências. Khalil sentiu seu coração acelerar levemente. Por que escolheu mantê-lo, mesmo depois do acidente? Amira virou-se para ele, seus olhos transmitindo uma emoção que ele não conseguia decifrar. Algumas escolhas nos definem não pelo que escondem, mas pelo que revelam sobre nós mesmos. Você nunca se perguntou se suas próprias barreiras não são mais limitantes que as minhas? A pergunta atingiu Khalil como um raio. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Hassan, que queria discutir os detalhes finais do casamento, marcado para daqui a 3 dias. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Khalil não conseguia dormir. As palavras de Amira ecoavam em sua mente, misturando-se com as insinuações de Ricardo. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se dividido entre a lógica fria que sempre o guiou e algo mais profundo que começava a despertar em seu coração. Em sua mesa de cabeceira, o relatório que Ricardo havia mencionado sobre o passado de Amira em Harvard permanecia fechado. Algo dentro dele já não queria descobrir seus segredos através de investigações e relatórios. Queria ouvir dela, entender sua história através de seus próprios olhos cor de âmbar. O dia anterior ao casamento, amanheceu com uma chuva fina sobre São Paulo. Khalil havia passado a noite em claro, sua mente dividida entre as responsabilidades empresariais e as descobertas emocionais que começavam a desafiá-lo. Decidiu ir mais cedo para o escritório, buscando refúgio em sua rotina. No elevador, porém, encontrou Amira, que também havia chegado cedo. Ela carregava uma pasta antiga e parecia ligeiramente surpresa em vê-lo. Pensei que estaria ocupado com os preparativos do casamento, comentou ela enquanto subiam. Precisava organizar alguns documentos, respondeu ele, notando como ela segurava a pasta com força. Saia você. Vim buscar algo importante, disse ela, hesitante. Na verdade, algo que gostaria de compartilhar com você, se tiver um momento. Na sala dele, Amira abriu a pasta e revelou um conjunto de fotografias antigas e documentos. Antes que Ricardo apresente sua descoberta sobre meu passado em Harvard, prefiro que você ouça minha história diretamente de mim. Khalil sentiu um nó no estômago. Como ela sabia sobre a investigação de Ricardo? Durante meu primeiro ano em Harvard, começou ela, sua voz calma, mas carregada de emoção. Houve um incêndio no laboratório de química onde eu pesquisava. Consegui salvar 3 colegas, mas ela tocou levemente seu véu. Fiquei com esta lembrança. As fotografias mostravam uma Amira mais jovem, sem véu, sorrindo ao lado de colegas de classe. Seus olhos cor de âmbar já carregavam aquela mesma intensidade que tanto o intrigava. O acidente mudou minha perspectiva sobre tudo, continuou ela. Percebi que nossa verdadeira força não está na aparência ou no poder, mas na capacidade
de transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Khalil observava as fotografias, sentindo uma mistura de admiração e vergonha por ter duvidado dela. Por que está me contando isso agora? Porque amanhã nos casaremos, respondeu, ela, seus olhos encontrando os dele. E embora tenha sido um arranjo comercial, acredito que qualquer parceria, seja nos negócios ou na vida, deve ser construída sobre verdade e confiança. Naquele momento, foram interrompidos por Ricardo, que entrou abruptamente na sala. Ao ver as fotografias sobre a mesa, seu rosto empalideceu. Vejo que já descobriu, começou ele, mas Khalil o interrompeu. Sim, Ricardo, descobri que você estava errado sobre muitas coisas, disse Khalil, sua voz firme. E precisamos conversar sobre sua postura nos últimos dias. Amira levantou-se graciosamente. Com licença, deixarei vocês conversarem. Mas antes, ela tirou um último documento da pasta. Talvez isso explique o verdadeiro motivo da desconfiança do Sr. Mendes. O documento revelava uma tentativa de Ricardo de vender informações confidenciais da Al-Rahman para um concorrente. Khalil sentiu o sangue gelar em suas veias. Como? Balbuciou Ricardo. Minha pesquisa sobre a empresa não foi apenas sobre números, respondeu Amira serenamente. Foi também para protegê-la de ameaças internas. Afinal, será minha família também. Depois que Amira saiu, Khalil encarou seu amigo de longa data, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo. As paredes que havia construído ao seu redor, baseadas em desconfiança e pragmatismo, começavam a ruir. Naquela tarde, após lidar com a situação de Ricardo, Khalil encontrou um pequeno bilhete sobre sua mesa, escrito com a caligrafia elegante de Amira. Às vezes precisamos perder algo em que confiávamos para encontrar algo em que podemos realmente acreditar. O casamento seria no dia seguinte, mas Khalil já não o via mais como uma simples transação comercial. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se ansioso não por números ou contratos, mas pela possibilidade de descobrir um novo caminho ao lado de alguém que o desafiava a ser melhor. Uma semana após o casamento, a vida na cobertura Al-Rahman havia mudado sutilmente. O apartamento, antes meticulosamente organizado e impessoal, agora exibia pequenos toques que revelavam a presença de Amira. Livros em árabe e português nas estantes, um tapete marroquino no escritório e o aroma suave de especiarias que ocasionalmente preenchia o ambiente. Khalil descobriu-se observando essas mudanças com crescente fascinação. Na manhã de segunda-feira, enquanto tomavam café da manhã na varanda, um novo hábito que Amira havia estabelecido, ele a surpreendeu estudando relatórios financeiros com intensidade. Encontrei algumas inconsistências nos relatórios que Ricardo deixou, comentou ela sem levantar os olhos. Acho que deveríamos fazer uma auditoria completa. Já está trabalhando? Pensei que tiraria alguns dias de descanso, respondeu ele, notando como a luz da manhã fazia seus olhos cor de âmbar brilharem ainda mais. Amira ergueu o olhar, um sorriso perceptível em seus olhos. Descanso? Achei que me conhecesse melhor. Agora, Sr. Al-Rahman. Khalil, corrigiu ele suavemente. Acho que já podemos dispensar as formalidades. O momento de intimidade foi interrompido pelo telefone. Era Hassan, com notícias preocupantes. A imprensa havia descoberto sobre a demissão de Ricardo e especulações sobre problemas na fusão começavam a circular. No escritório, o dia foi intenso. Khalil e Amira trabalharam lado a lado, desmontando as armadilhas deixadas por Ricardo nos contratos e tranquilizando investidores. Era impressionante como eles se complementavam. Onde Khalil era direto e assertivo, Amira trazia diplomacia e perspicácia. Vocês formam uma boa equipe, comentou Hassan, observando-os durante uma videoconferência com investidores do Oriente Médio. Talvez este casamento tenha sido mais acertado do que imaginávamos. À noite, exaustos mas satisfeitos com os resultados do dia, eles jantavam em silêncio confortável quando Amira fez uma proposta inesperada. Gostaria de me acompanhar em uma visita amanhã? Perguntou ela, servindo-se de mais chá de hortelã. Há um lugar especial que quero lhe mostrar. No dia seguinte,
Khalil se viu entrando em um centro de reabilitação na periferia de São Paulo. Para sua surpresa, Amira era conhecida ali. Crianças com diferentes tipos de cicatrizes correram para abraçá-la, ignorando completamente seu véu. "Venho aqui 2 vezes por semana desde que cheguei ao Brasil", explicou ela, enquanto caminhavam pelos corredores. "Após meu acidente em Harvard, aprendi que nossas cicatrizes não precisam nos definir. Podem, na verdade, nos tornar mais fortes." Khalil observou como ela interagia com as crianças, contando histórias e incentivando-as a perseguir seus sonhos. Uma menina pequena, com uma cicatriz semelhante à que ele imaginava que Amira tinha, perguntou se um dia seria bonita como ela. "A verdadeira beleza", respondeu Amira, ajustando carinhosamente o cabelo da menina, "está nos olhos de quem sabe ver além das aparências." Seu olhar encontrou o de Khalil naquele momento e algo profundo passou entre eles. Era como se, pela primeira vez, ele realmente a visse. Não como uma empresária brilhante ou uma peça em um acordo comercial, mas como alguém que transformava vulnerabilidade em força. No caminho de volta, Khalil permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia presenciado. Amira respeitou seu momento de reflexão, ocupando-se com algumas anotações em seu inseparável caderno. "Por que me mostrou isso hoje?" perguntou ele finalmente quando já estavam próximos de casa. "Porque queria que você entendesse", respondeu ela simplesmente, "que às vezes nossas maiores fraquezas podem se tornar nossa maior força e que parcerias verdadeiras são construídas não apenas sobre sucessos, mas sobre a capacidade de compartilhar também nossas vulnerabilidades." Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos no escritório de casa, Khalil percebeu que algo havia mudado fundamentalmente em sua perspectiva. O casamento que começara como uma estratégia de negócios estava se transformando em algo muito mais profundo e significativo. O sucesso da gestão conjunta de Khalil e Amira na Al Rahman Enterprises começava a chamar a atenção da mídia especializada. O casal que revolucionou o mercado estampava a capa de uma importante revista de Busdare Negócios. A foto mostrava os dois em um evento corporativo. Amira com seu característico véu e Khalil com um olhar de admiração que não conseguia mais disfarçar. Numa manhã particularmente agitada, Amira recebeu um e-mail que a fez empalidecer. Khalil, que havia aprendido a ler suas expressões mesmo com o véu, notou imediatamente que algo estava errado. "É de Karim Nassir", disse ela, sua voz tremendo, levemente. "Ele está vindo a São Paulo." "Karim Nassir, o empresário de Dubai?" perguntou Khalil, tentando manter o tom neutro, enquanto uma sensação desconfortável se instalava em seu peito. "Sim, ele foi meu noivo antes do acidente em Harvard", revelou Amira, seus dedos apertando nervosamente a borda da mesa. "O noivado foi desfeito depois que fiquei com a cicatriz." A revelação atingiu Khalil como um soco, não pela existência de um ex-noivo, mas pela dor que percebeu na voz dela ao mencionar o passado. "Ele vai participar da conferência de energia renovável na próxima semana", continuou ela, "e solicitou uma reunião privada conosco." Nos dias que se seguiram, Khalil notou mudanças sutis no comportamento de Amira. Ela passava mais tempo em silêncio, perdida em pensamentos, e seu trabalho no centro de reabilitação tornou-se mais frequente. Uma noite, encontrou-a na varanda, contemplando a cidade. Pela primeira vez, percebia uma fragilidade em sua postura sempre confiante. "Quer me contar a história completa?" perguntou ele suavemente, parando ao seu lado. Amira respirou fundo antes de começar. "Karim e eu crescemos juntos em Dubai. Nosso noivado foi arranjado quando éramos adolescentes, mas acabamos desenvolvendo um afeto genuíno. Ele era gentil, inteligente, até o acidente." Ela fez uma pausa, suas mãos ajustando inconscientemente o véu. "Quando acordei no hospital, ele não conseguia olhar para mim. Sua família sugeriu que eu usasse o véu permanentemente, se quisesse manter o noivado. Foi quando percebi que não era amor verdadeiro." Khalil sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si. "E agora ele quer uma reunião?" "Ele se tornou um dos maiores investidores em energia renovável no Oriente Médio", explicou ela. "Seria estrategicamente importante para nossos projetos, mas..." Sua voz falhou.
Sem pensar, Khalil cobriu a mão dela com a sua. Era a primeira vez que se tocavam desde o casamento e uma corrente elétrica pareceu passar entre eles. Não precisamos dessa parceria, disse ele firmemente. Existem outros investidores. Amira virou-se para ele surpresa. Mas seria o melhor para os negócios. Não é assim que você sempre toma suas decisões? Baseado na lógica e nos números? Talvez eu esteja aprendendo que algumas coisas são mais importantes que números, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade de suas palavras. O momento foi interrompido pelo som do celular de Amira. Era uma mensagem de Karim confirmando sua chegada para a próxima semana. Na tela, uma foto antiga mostrava um homem elegante ao lado de uma Amira mais jovem, sem véu, sorrindo para a câmera. Khalil sentiu um aperto no peito que reconheceu como ciúme, uma emoção que nunca imaginara experimentar. Mas havia algo mais ali, um desejo crescente de proteger Amira, não por obrigação ou acordo comercial, mas por algo muito mais profundo que começava a reconhecer em seu coração. A Conferência de Energia Renovável transformou o Centro de Convenções de São Paulo em um turbilhão de atividades. Executivos de todo o mundo circulavam pelos corredores decorados com painéis sobre sustentabilidade. Mas Khalil só conseguia se concentrar em uma coisa: a chegada iminente de Karim Nassir. Amira estava deslumbrante em seu conjunto executivo, azul marinho, seu véu combinando perfeitamente com o visual profissional. Ela conduzia uma apresentação sobre o projeto de energia solar que haviam desenvolvido juntos, sua voz firme e confiante ecoando pelo auditório lotado. O futuro da energia não está apenas na tecnologia, ela concluía, mas na união entre culturas e na quebra de paradigmas tradicionais. Foi neste momento que Karim Nassir entrou no auditório. Alto, elegante e com um sorriso carismático, ele atraía olhares por onde passava. Khalil observou como os olhos dele se fixaram imediatamente em Amira. Um brilho de reconhecimento e algo mais que não conseguiu identificar. Após a apresentação, durante o coquetel, Karim aproximou-se do casal. Amira, sua voz era suave e musical. Os anos foram generosos com você. Karim, respondeu ela com uma formalidade estudada. Permita-me apresentar meu marido, Khalil Al-Rahman. Os dois homens se cumprimentaram com a cordialidade típica do mundo dos negócios, mas havia uma tensão subjacente que não passou despercebida pelos presentes. Sua apresentação foi fascinante, comentou Karim, seus olhos nunca deixando o rosto parcialmente coberto de Amira. Sempre soube que você estava destinada a grandes realizações. Alguns de nós simplesmente não estavam à altura de sua visão na época. Khalil sentiu Amira enrijecer levemente ao seu lado. Instintivamente, colocou a mão em suas costas, um gesto de apoio que não passou despercebido por Karim. Gostaria de discutir uma possível parceria, continuou Karim. Minha empresa tem recursos que poderiam impulsionar significativamente seus projetos. Que tal um jantar hoje à noite? Para relembrar os velhos tempos e discutir o futuro. Antes que Amira pudesse responder, Khalil interviu com uma suavidade que surpreendeu até a si mesmo. Infelizmente, já temos um compromisso esta noite. Mas podemos marcar uma reunião formal amanhã em nosso escritório. O sorriso de Karim vacilou por um momento. Claro, perfeitamente compreensível. Amanhã, então. Quando ficaram sozinhos, Amira voltou-se para Khalil. Não temos nenhum compromisso hoje à noite. Agora temos, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela. Há algo que quero lhe mostrar. Horas mais tarde, Khalil conduzia Amira por um caminho iluminado no Parque Ibirapuera. O local estava especialmente preparado para um evento beneficente do Centro de Reabilitação que ela tanto amava. Você? Ela parou emocionada ao ver as crianças do centro apresentando uma peça de teatro. Você organizou isso? Achei que seria mais importante que um jantar de negócios, respondeu ele simplesmente. Durante a apresentação, Khalil observava como Amira interagia com as crianças, seu véu não sendo mais uma barreira, mas parte de quem ela era. Uma das meninas subiu ao palco e começou a cantar uma música sobre aceitar a própria beleza,
fazendo os olhos de Amira brilharem com lágrimas contidas. No caminho de volta para casa, um silêncio confortável se instalou entre eles. Foi Amira quem finalmente o quebrou. "Por que fez isso hoje?" perguntou ela suavemente. Khalil parou o carro em um mirante que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada, porque queria lhe mostrar que existem pessoas que a valorizam não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Os olhos dela encontraram os dele através do reflexo no vidro, e por um momento todo o universo pareceu se concentrar naquele olhar. "Karim não veio apenas pelos negócios, não é?" perguntou Khalil, finalmente expressando sua preocupação. "Não", respondeu ela com honestidade. "Ele me procurou há algumas semanas, antes de anunciar sua vinda. Disse que cometeu o maior erro de sua vida ao me deixar ir e que quer uma segunda chance." O coração de Khalil apertou-se com aquelas palavras, mas antes que pudesse responder, o celular de Amira tocou. Era uma mensagem de Karim, com uma proposta de investimento que poderia mudar completamente o rumo de seus projetos. O destino havia colocado diante deles uma escolha: negócios ou sentimentos, passado ou futuro. E pela primeira vez em sua vida, Khalil não sabia como calcular qual seria a decisão certa. A manhã da reunião com Karim amanheceu com uma garoa fina sobre São Paulo. No escritório da Al Rahman Enterprises, a tensão era palpável. Amira estava especialmente silenciosa, seus dedos tamborilando suavemente sobre a mesa de reuniões enquanto aguardavam. Karim chegou pontualmente, trazendo consigo uma equipe de assessores e uma apresentação meticulosamente preparada sobre sua proposta de investimento. Os números eram impressionantes, um aporte financeiro que permitiria expandir os projetos de energia renovável para toda a América Latina. "Como podem ver", explicava ele com seu sorriso carismático, "esta parceria seria transformadora para ambas as empresas. E, claro, seria uma oportunidade de reconexão em vários níveis." O olhar que lançou para Amira não passou despercebido por Khalil. Era um olhar carregado de significados e promessas veladas. "Sua proposta é interessante", respondeu Amira profissionalmente, "mas precisamos analisar os detalhes com cuidado." "Naturalmente", sorriu Karim. "Na verdade, trouxe algo que pode ajudar na decisão." Ele retirou um envelope de sua pasta. "São fotos do projeto que desenvolvemos juntos em Harvard. Antes de tudo, mostra o quanto sempre fomos compatíveis em nossa visão de futuro." Enquanto as fotos circulavam pela mesa, Khalil notou como Amira ficava cada vez mais tensa. Em uma das imagens, ela aparecia sorrindo ao lado de Karim em um laboratório, sem véu, seus olhos brilhando com a mesma paixão que ele conhecia tão bem agora. "O passado é uma força poderosa", continuou Karim, sua voz suave. "Às vezes precisamos de um lembrete do que poderia ter sido e do que ainda pode ser." Foi neste momento que algo inesperado aconteceu. Uma das assessoras de Karim, distraída, derrubou água sobre os documentos. Na confusão para limpar, Khalil viu algo que o fez congelar. Entre os papéis havia um relatório detalhado sobre sua empresa, incluindo informações que apenas Ricardo poderia ter fornecido. Amira também havia notado. Seus olhos encontraram os de Khalil, uma comunicação silenciosa passando entre eles. "Interessante sua menção ao passado, Karim", disse ela, levantando-se calmamente. "Mas sabe o que aprendi depois do acidente? Que às vezes precisamos perder algo para descobrir nossa verdadeira força." Com um movimento suave, ela alcançou seu véu. A sala inteira prendeu a respiração, esperando que ela o removesse. Mas, em vez disso, ela ajustou-o com dignidade. "Este véu não esconde uma fraqueza como você sempre pensou. Ele representa uma escolha, minha escolha, assim como é minha escolha dizer não à sua proposta." "Amira", Karim parecia genuinamente surpreso, "não seja precipitada, pense no que estou oferecendo." "Uma parceria baseada em informações roubadas?", interrompeu Khalil, sua voz calma, mas cortante. "Ou devemos fingir que sua conexão com Ricardo foi mera coincidência?" O rosto de Karim empalideceu levemente. "Negócios são negócios. Às vezes precisamos usar todos os recursos disponíveis." "Não", respondeu Amira firmemente. "Negócios são sobre confiança, integridade e respeito.
valores que você nunca entendeu, nem antes nem agora. A reunião terminou abruptamente, após essa revelação. Enquanto a equipe de Karim recolhia apressadamente seus materiais, Khalil observava Amira com uma nova admiração. Ela não era apenas forte, era íntegra até o âmago. No final do dia, quando estavam sozinhos no escritório, Amira finalmente deixou as lágrimas rolarem, sua compostura cedendo momentaneamente. Pensei que depois de todos esses anos, ela começou, mas Khalil a interrompeu gentilmente. Às vezes precisamos enfrentar nosso passado para perceber o quanto crescemos além dele, disse ele, repetindo as palavras que ela mesma havia lhe ensinado. Naquele momento, sob as luzes suaves do escritório ao entardecer, algo mudou definitivamente entre eles. Não eram mais apenas parceiros em um casamento arranjado ou sócios em uma empresa. Eram duas pessoas que haviam encontrado uma no outro algo muito mais precioso que qualquer acordo comercial poderia proporcionar. Uma semana após a confrontação com Karim, a Al-Rahman Enterprises preparava-se para seu maior evento do ano, o Gala Beneficente de Inovação e Sustentabilidade. O salão do hotel mais luxuoso de São Paulo havia sido transformado em um espetáculo de luzes e elegância, com elementos que mesclavam harmoniosamente as culturas árabe e brasileira. Amira passou o dia supervisionando os últimos detalhes do evento que ela mesma havia idealizado. Sua visão ia além de uma simples festa corporativa. Era uma celebração da união entre tradição e modernidade, um reflexo perfeito da jornada que ela e Khalil haviam percorrido. Está tudo perfeito, comentou Hassan, observando orgulhosamente os preparativos. Você transformou não apenas este evento, mas toda a empresa. No apartamento, enquanto se preparava para a noite, Amira encontrou sobre sua penteadeira um pacote, elegantemente embrulhado. Dentro, havia um véu de seda azul noite, delicadamente bordado com pequenos cristais que lembravam estrelas. Um bilhete de Khalil acompanhava o presente, para lembrar que sua verdadeira beleza nunca precisou de esconderijos. Suas mãos tremeram levemente ao tocar o tecido precioso. Em seu coração, uma decisão começava a se formar. No evento, a PCOSS, alta sociedade paulistana, misturava-se com empresários internacionais e representantes de organizações ambientais. Khalil, impecável em seu smoking, observava com orgulho enquanto Amira circulava entre os convidados, seu novo véu cintilando sob as luzes do salão. O momento crucial da noite aproximava-se. Amira faria um discurso sobre o novo projeto de energia solar que beneficiaria comunidades carentes. Enquanto subia ao palco, um burburinho percorreu o salão. Karim Nassir havia chegado, acompanhado por alguns jornalistas. Boa noite a todos, começou ela, sua voz clara e confiante ecoando pelo salão. Hoje não estamos apenas celebrando sucessos empresariais, estamos celebrando transformações. Seus olhos encontraram os de Khalil na plateia, e naquele momento, ela soube exatamente o que precisava fazer. Durante muito tempo, acreditei que precisava me esconder para ser aceita no mundo dos negócios, que minhas cicatrizes, sejam elas físicas ou emocionais, eram uma fraqueza que precisava ser ocultada. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Até mesmo os garçons haviam parado para ouvir. Mas aprendi, graças a pessoas especiais. Ela sorriu com os olhos na direção de Khalil, que nossas supostas fragilidades podem ser nossa maior força, que não precisamos usar máscaras, sejam elas literal ou metaforicamente, para sermos respeitados e amados. Com mãos firmes, ela alcançou seu véu. Khalil levantou-se instintivamente, seu coração acelerando. Ele sabia o quanto aquele momento significava para ela. Esta cicatriz, continuou ela, removendo delicadamente o véu. Não é marca de fraqueza, mas símbolo de sobrevivência. Assim como os projetos que desenvolvemos não são apenas sobre lucro, mas sobre transformar vidas. O salão inteiro prendeu a respiração. A cicatriz que descia pelo lado direito de seu rosto não diminuía em nada sua beleza. Pelo contrário, adicionava uma dimensão de força e autenticidade à sua presença marcante. Karim, do fundo do salão, deixou seu drink cair, causando
Um barulho que ninguém além dele pareceu notar. Os jornalistas que o acompanhavam, no entanto, estavam mais interessados em fotografar o momento histórico que se desenrolava no palco. Cada um de nós carrega marcas de suas batalhas, prosseguiu ela, sua voz embargada pela emoção, mas ainda firme. O verdadeiro sucesso não está em escondê-las, mas em transformá-las em ponte para compreender e ajudar outros. Khalil sentia seu peito expandir com um orgulho e admiração que jamais experimentara. Naquele momento, viu-se completamente apaixonado não apenas pela mulher forte à sua frente, mas por tudo o que ela representava e pelo quanto ela o havia transformado. O discurso de Amira provocou uma revolução silenciosa naquela noite. Enquanto ela apresentava os projetos sociais da empresa, sua cicatriz exposta pela primeira vez em público, o salão vibrava com uma energia diferente. Não era apenas admiração, era respeito profundo por alguém que tinha a coragem de ser autenticamente quem era. Khalil não conseguia tirar os olhos dela. Cada expressão, cada gesto, cada sorriso agora completamente visível, o fazia se apaixonar ainda mais. Como pudera um dia pensar que este casamento seria apenas um acordo comercial? Após o discurso, enquanto os convidados aplaudiam de pé, ele subiu ao palco. O gesto não estava programado, mas seu coração ditava cada passo. Se me permitem. Sua voz grave silenciou o salão. Gostaria de compartilhar algo. Amira o olhou surpresa, seus olhos cor de âmbar brilhando com lágrimas contidas. Quando este casamento foi arranjado, pensei que estava apenas expandindo negócios. Eu vivia em um mundo de números, contratos e estratégias. Um mundo onde sentimentos eram vistos como fraqueza e vulnerabilidade como falha. Ele pegou a mão de Amira entre as suas, um gesto público de afeto que fez os presentes suspirarem. Mas esta mulher extraordinária me ensinou que a verdadeira força está em ser vulnerável, que o verdadeiro sucesso não se mede por números em uma planilha, mas por vidas transformadas. Ela não apenas salvou nossa empresa em um momento crítico, ela salvou minha humanidade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Amira agora, e pela primeira vez, ela não tentava escondê-las. Hoje, quando você removeu seu véu, não revelou apenas sua cicatriz. Revelou sua alma inteira, corajosa, compassiva e incrivelmente bela. E eu me sinto honrado em dizer que te amo, não apesar de suas marcas, mas por causa de tudo o que elas representam. O salão inteiro estava em silêncio absoluto, testemunhando um momento de transformação que ia muito além do pessoal. Era um símbolo de mudança cultural. No fundo do salão, Karim observava a cena com uma expressão complexa antes de discretamente se retirar. Sua partida passou despercebida. Todos os olhos estavam fixos no casal no palco. Mais tarde naquela noite, já em casa, Khalil e Amira estavam na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. O véu repousava esquecido sobre uma cadeira. Não havia mais necessidade de barreiras entre eles. Você planejou dizer aquilo tudo? Perguntou ela suavemente, seus dedos entrelaçados nos dele. Não, respondeu Khalil com um sorriso. Acho que você me ensinou a seguir mais o coração e menos as planilhas. Amira riu, um som cristalino que ecoou pela noite. O poderoso Khalil Al-Rahman, fazendo decisões sem calcular os riscos? Algumas coisas não precisam de cálculo, respondeu ele, virando-se para encará-la. Como o fato de que nosso casamento arranjado se transformou no maior presente que eu poderia receber. Na manhã seguinte, os jornais destacavam não apenas o sucesso do evento beneficente, mas principalmente a história de amor e transformação que havia se revelado publicamente. As ações da empresa dispararam, mas isso parecia um detalhe menor agora. No escritório da cobertura, onde tudo começara, Khalil encontrou Amira revisando alguns documentos. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, seu sorriso aberto e sem reservas. Ainda tentando controlar tudo? Provocou ele carinhosamente. Apenas garantindo que nosso legado seja mais que números, respondeu ela, levantando-se para abraçá-lo. Que seja sobre transformar vidas, incluindo as nossas. E ali, com a cidade de São Paulo como testemunha, eles sabiam que haviam encontrado algo muito maior que um acordo empresarial. Haviam descoberto que o amor verdadeiro
Não precisa de arranjos ou cálculos, ele simplesmente acontece, transformando tudo o que toca e revelando a beleza que existe além das aparências.